O vasto oceano guarda muitos segredos. Desde tempos imemoriais, os mares têm sido testemunhas de inúmeras histórias. Algumas perdidas nas profundezas, enquanto outras emergiram como lendas que desafiam a compreensão humana. Algumas se perdem no tempo, escondidas em antigos mapas e diários de bordo de navios que não existem mais. Esses documentos, embora desbotados e frágeis, são as únicas pistas que temos de um passado repleto de aventuras e mistérios, tipo a história das caravelas portuguesas. Outras emergem como mistérios assustadores, histórias de arrepiar, que nos fazem questionar o que pode estar escondido nas profundezas escuras do oceano, como o boitatá protegendo nossas matas ciliares. Um desses mistérios é o do Mary Celeste. Este navio mercante americano entrou para a lenda em 1872, quando foi encontrado à deriva no Atlântico, sem nenhuma alma viva a bordo. Este navio mercante americano entrou para a lenda em 1872. A história do Mary Celeste cativou a imaginação de gerações, tornando-se um símbolo do inexplicável e do desconhecido, como as lendas do Curupira. Por quê? Ele foi encontrado à deriva, sem tripulação a bordo. Nenhum sinal de luta, nenhum indício de catástrofe iminente. Tudo em ordem, exceto pela completa ausência de pessoas. A história do Mary Celeste é um enigma marítimo. Um quebra-cabeça que intriga pesquisadores há mais de um século. O que pode ter levado ao desaparecimento de toda a tripulação sem deixar rastros? É um quebra-cabeça que intriga pesquisadores há mais de um século. Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas, desde motim e pirataria até fenômenos sobrenaturais. No entanto, nenhuma delas conseguiu explicar completamente o ocorrido. O desaparecimento do navio permanece inexplicado. À medida que o Mary Celeste desaparecia na névoa do tempo, as respostas para esse enigma também se esvaíam. O que aconteceu com o capitão, sua família e a tripulação? As respostas se perderam no mar, deixando apenas perguntas e especulações. As respostas se perderam no mar. As ondas e as tempestades levaram todas as pistas que poderiam ter restado, deixando apenas o mistério. Mas as perguntas persistem, alimentando nossa fascinação pelo desconhecido. Cada nova geração de pesquisadores e entusiastas do mar é atraída pela história do Mary Celeste, em busca de respostas que talvez nunca sejam encontradas. Esta é a história do Mary Celeste, uma história de eventos inexplicáveis que continua a cativar a imaginação de todos que a ouvem. É uma história de eventos inexplicáveis. Uma história que nos lembra o quão pouco conhecemos os vastos oceanos e os segredos que eles ainda guardam. A história de um navio aparentemente abandonado no meio do oceano. Um navio que, embora vazio, continua a navegar na mente daqueles que buscam entender o que realmente aconteceu. E uma história que continua a assombrar os mares da história. O Mary Celeste permanece como um lembrete de que, às vezes, os maiores mistérios permanecem sem solução. E é isso que os torna tão fascinantes. 4 de dezembro de 1872. Uma data que ficaria gravada na história da navegação. O Dei Gratia, um navio britânico, navegava em águas calmas. A tripulação estava tranquila, aproveitando a serenidade do oceano. De repente, a tripulação avistou outro navio ao longe. Era o Mary Celeste, um navio que eles conheciam bem. No entanto, algo estava errado. O Mary Celeste parecia navegar de forma errática, como se estivesse à deriva, sem rumo. O capitão Morehouse do Dei Gratia achou aquilo estranho. Ele decidiu investigar mais de perto, usando sua luneta para observar melhor. Um grupo de abordagem foi enviado ao Mary Celeste. Os marinheiros se prepararam para o que poderiam encontrar. O que eles descobriram foi inquietante. O navio estava deserto, sem nenhum sinal de vida. Não havia nenhum sinal do capitão, de sua esposa, de sua filhinha, nem de qualquer membro da tripulação. Tudo estava em ordem, mas não havia ninguém. Era como se tivessem evaporado. A tripulação do Dei Gratia estava perplexa, sem entender o que poderia ter acontecido. O mistério do Mary Celeste permanece como um dos maiores enigmas da história marítima. O que aconteceu com sua tripulação?
As teorias são muitas, mas a verdade continua um mistério. O Mary Celeste estava em um estado notável. O navio, que havia partido com grandes esperanças e uma tripulação experiente, agora flutuava sem rumo no vasto oceano. Estava em condições de navegar. Não havia nenhum sinal de dano no casco ou nas velas, e tudo parecia estar em perfeita ordem, como se tivesse acabado de sair do estaleiro. A carga de álcool industrial estava intacta. Os barris estavam bem presos, sem nenhum sinal de manuseio ou dano. Os pertences estavam intactos nas cabines. Roupas, documentos e outros objetos pessoais permaneciam em seus lugares, como se a tripulação tivesse desaparecido de repente, num piscar de olhos. Havia comida e água para 6 meses. A despensa estava bem abastecida, com provisões suficientes para uma longa viagem, como uma ida e volta para Portugal. O diário de bordo do navio foi encontrado, mas a última entrada era de 10 dias antes. A cena era de arrepiar. O que aconteceu durante esses 10 dias parecia coisa do Saci Pererê. A mesa estava posta para uma refeição. Pratos, talheres e comida pela metade indicavam que a tripulação estava prestes a comer, como se tivessem se levantado da mesa para nunca mais voltar. Roupas secando. Peças de roupa penduradas no convés, balançando suavemente na brisa marinha, davam uma impressão de normalidade, como num varal de casa. Brinquedos espalhados na cabine do capitão. Pequenos objetos que sugeriam a presença de uma família a bordo, como se estivessem brincando ali momentos atrás. Mas não havia nenhum sinal de luta, nenhuma pista que explicasse por que a tripulação teria abandonado o navio. Tudo estava em seu lugar, como se tivessem desaparecido em um instante, deixando para trás um mistério que perdura até hoje, um verdadeiro enigma da nossa história marítima. O mistério do Mary Celeste cativou o mundo. Como um navio podia estar em tão boas condições, mas completamente deserto? As teorias eram abundantes, algumas plausíveis, outras mais extravagantes, mas nenhuma conseguiu explicar com certeza os eventos a bordo do navio fantasma. Seria pirataria? Um motim? O ataque de um monstro marinho? Quem sabe, um ataque da Yara? Ou haveria uma explicação mais racional, mais pé no chão, para o desaparecimento da tripulação? O mistério se adensava, ficava mais cabeludo a cada ano que passava. Seção 5. Será que foi um motim? Ou algo mais sinistro? Uma das teorias mais populares é a do motim. Será que a tripulação se voltou uns contra os outros? Talvez uma briga tenha começado, levando à violência e à morte de todos a bordo. Mas não havia nenhum sinal de luta. E por que os amotinados deixariam um navio em perfeito estado? Alguns sussurravam sobre forças obscuras. Lendas sobre o Triângulo das Bermudas surgiram. Será que o Mary Celeste foi vítima do sobrenatural? Ou haveria uma explicação mais pé no chão? Seção 6. Os perigos do mar. Explicações naturais. O mar é um lugar perigoso, veja só. Será que alguma catástrofe natural aconteceu a bordo do Mary Celeste? Tipo, sei lá, um tsunami? Talvez uma onda gigante tenha arrastado a tripulação para o mar que nem em novela. Ou uma tempestade repentina e violenta, tipo uma daquelas chuvas de verão, os obrigou a abandonar o navio, sabe, na correria. Alguns especialistas levantaram a hipótese da carga de álcool ter influenciado, né? Imagina, será que vazou gás e a tripulação ficou com medo de uma explosão? Tipo um bateu asas? Será que eles abandonaram o navio às pressas e se perderam no mar, igual quando a gente perde o ônibus lotado? Seção 7. O fascínio do desconhecido. Possibilidades paranormais? A história do Mary Celeste atrai entusiastas do paranormal há décadas. Alguns acreditam que o navio foi vítima de um sequestro extraterrestre, tipo um caso ET de Varginha Marítimo. Outros apontam para monstros marinhos, tipo o boto cor-de-rosa que vira homem, ou redemoinhos inexplicáveis como possíveis culpados.
Embora essas teorias sejam intrigantes, elas carecem de provas concretas. A ausência de resposta só alimenta a imaginação, mantendo viva a lenda do Mary Celeste, um verdadeiro mistério do Brasil. Quer dizer, do mundo. Seção 8. Um mistério para a eternidade. Perguntas sem resposta. Apesar das inúmeras investigações e incontáveis teorias, o mistério do Mary Celeste persiste. O diário de bordo do navio permanece como a única pista, mas seus registros não oferecem nenhuma explicação para o desaparecimento da tripulação. O Mary Celeste continua a fascinar e a frustrar em igual medida. É um lembrete impressionante do poder do mar e dos mistérios que se escondem sob a sua superfície. Seção 9. O Mary Celeste, um legado de intriga. A história do Mary Celeste é um testemunho do poder duradouro do desconhecido. Tipo, um caso de traficante marítimo. É um mistério marítimo que cativou gerações, igualzinho às lendas do Boitatá. O nome do navio é sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis e da natureza imprevisível do mar, como a lenda da Yara. O Mary Celeste pode ter desaparecido, mas sua história permanece viva, tipo o Saci Pererê. É uma história que continua inspirando livros, filmes e inúmeras teorias, igual às histórias do Curupira. E é uma história que nos lembra que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem resposta, como o desaparecimento do ET de Varginha.